Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, me dirijo também aos nossos irmãos do sistema religioso, porque eles são nossos irmãos. Eles são salvos também, como nós do Evangelho da Graça somos. Às vezes eles pensam, que por a gente pregar este Evangelho da graça de Deus, fazemos assim distinção deles em relação a nós. E não é o caso. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o sistema doutrinal. Nós amamos muito vocês. Vocês que estão aí nesse sistema religioso, preso aos templos, aos preceitos dos homens. Vocês são salvos, vocês são eleitos, vocês são predestinados. Vocês também são filhos de Deus. Apenas não conseguem enxergar isso e desfrutar dessa liberdade gostosa, maravilhosa, plena que o Evangelho da Graça de Deus nos dá. Vocês entendem isso? Vocês compreendem isso? Então nós trabalhamos de maneira que vocês se libertem desses fardos, desses jugos, de tudo isso, e permita que o Cristo ressuscitado, que é o cabeça do corpo, que você é uma unidade nesse corpo, você faz parte desse corpo, que ele seja o seu Senhor, que ele seja o seu pastor, que você tenha a mente dele, e que você seja espiritual e não mais carnal, se desprenda dessas obras que tanto fazem, querendo agradar, querendo ser salvo, querendo estar em destaque. Deixe Cristo trabalhar em você. Ande por fé e não por vista. Tome posse de todas as promessas, de tudo quanto ele já fez. E viva o reino de Deus, pois o reino de Deus está dentro de cada um de vocês também, que é paz, alegria e justiça. E tudo isso para o louvor e para a glória de Deus. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, me ajude a divulgar o meu canal. Compartilhe essas mensagens, não só minha, mas de outros canais também, da graça de Deus, para pessoas que vocês conheçam, que estão lá ainda no sistema religioso. Compartilhe lá no zap de cada um de vocês. Eu envio para eles, Se eles assistem ou não, aí é uma outra história, uma outra questão. Mas eu não deixo de enviar para aqueles que ainda permanecem nas minhas redes sociais. Queridos, sobre o tema, por que deixei o outro evangelho? Por que deixei o outro evangelho? Eu quero fundamentar esta palavra na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, a contar do versículo 6. Quando o apóstolo Paulo, ele fala da inconstância dos Gálatas, daqueles ali da Galácia. Então ele diz assim: admiro-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Assim como
já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Persuado eu agora a homem ou a Deus? A homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. É isso que a gente quer que vocês que estão lá entendam, compreendam. O evangelho que Paulo anunciou, que Paulo deixou, ele recebeu diretamente do Senhor. Não foi de homem algum, não foram dos 12 apóstolos que andaram com Cristo Nazareno, mas ele recebeu diretamente do Senhor. Que Senhor? O Cristo ressuscitado, aquele que apareceu a ele em Damasco, quando ainda era conhecido como Saulo de Tarso. Ele não viveu, ele não andou com Cristo Nazareno, juntamente com os 12. Prosseguindo, ele diz, não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele recebeu essa revelação desse evangelho diretamente do Cristo ressurreto, ressuscitado. Irmãos, nascemos depois da cruz. Nós não éramos judeus. Éramos chamados de gentios. E fomos alcançados também pela graça de Deus, por esse favor não merecido. Há uma diferença muito grande do evangelho que Paulo anunciou para este evangelho que nós vemos dentro desses lugares, dentro dessas instituições religiosas. Eu não estou aqui falando por falar, gente. Eu já disse para vocês, eu convivi quase 50 anos dentro desses lugares. Ocupei postos, posições, dei aula, fiz faculdade de teologia, fui professor nessa faculdade de teologia e em outros seminários. Então eu estou falando com base, com fundamentação. Se eu não tivesse recebido essa revelação, esse entendimento, eu estaria lá ainda. Eu não estaria aqui combatendo esse sistema doutrinal. Eu estaria lá, porque lá você tem primazia, lá você tem posições, lá você tem títulos, lá você é paparicado, lá você é aplaudido, lá você desfruta de regalias. Você é tratado com uma diferença a seu favor em relação aos outros. Tudo isso lá tem. E por que eu deixaria isso? Eu deixei porque a minha mente foi aberta, porque os meus olhos foram abertos, porque eu recebi essa iluminação. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma mente iluminada. Paulo usa duas palavras gregas para outro evangelho, com significados diferentes. Outro evangelho quer dizer diferente daquele que Paulo anunciava. É isso que ele está dizendo aos irmãos da Galácia. Há um outro evangelho diferente desse que eu anuncio, que eu recebi diretamente do Senhor, do Cristo ressuscitado. Havia uma inconstância entre os irmãos da Galácia. O que ensinavam não era absolutamente evangelho.
mas eles distorciam o próprio evangelho, pregando-o de modo diferente. E isso, irmãos, tem acontecido de forma assustadora nos nossos dias. Compara o evangelho pregado e ensinado pela graça de Deus e o evangelho ensinado dentro desses lugares que eles chamam de igreja, que são templos religiosos. Há uma diferença muito grande. Parece que Cristo não ressuscitou. Parece que Cristo ainda está morto. Parece que o Cristo Nazareno ainda está vivo. Porque trago todos os preceitos, todos os rudimentos de lá, para dentro desses lugares. Não há evangelho ali sem liturgia, sem rituais. A fé nesses lugares é materializada. Trabalham na emoção, no sentimento das pessoas. Cristo não é adorado em espírito e em verdade. O culto não é racional. Eu falo sem medo. As pessoas fazem isso lá com maior sinceridade. Os incautos fazem isso com maior sinceridade, porque esses líderes levam as pessoas a agirem dessa forma, dessa maneira. E então as pessoas acreditam que tudo quanto elas fazem ali dá certo. Que esse é o evangelho. Mas não o evangelho que Paulo pregou, que Paulo anunciou. Nos primeiros anos da igreja, muitos falsos pregadores se levantaram, judaizantes que pregavam a circuncisão. E outros grupos que buscavam acrescentar algo a mais no evangelho. E não é isso que nós estamos vendo? Algo a mais sendo acrescentado no evangelho do Cristo ressuscitado. As pessoas estão sendo expostas a tipos de evangelhos. Essas pessoas estão sendo atraídas para longe de Cristo. De qual Cristo que eu falo? Do Cristo ressurreto, do Cristo que ressuscitou. Como seu tesouro supremo, longe da graça de Deus. Paulo diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. As pessoas estão sendo presas desses líderes religiosos, presas desse sistema religioso, presas nesses lugares. Porque lá tem filosofias, e com as suas filosofias e vãs sutilezas, com os seus discursos, as pessoas se deixam levar e se tornam presas desses líderes religiosos, presas desses lugares. Segundo, como Paulo disse, a tradição dos homens. O homem está sempre em evidência. O homem é valorizado. O homem é visto nesses lugares como um intermediário, porque eles se colocam assim. E as pessoas os veem como anjo da igreja, os veem como um líder espiritual que tem uma autoridade espiritual sobre a vida das pessoas, como se eles recebessem diretamente do Senhor. E o único que recebeu diretamente do Senhor foi Paulo, o apóstolo dos gentios. Segundo rudimentos do mundo e não de Cristo. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 de Gálatas, versículo 8. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios. Pedro, circuncisão. Paulo, para os gentios.
Queridos, tem muita coisa bonita sendo dita por aí. Eu, às vezes, fico olhando, né, na internet, grandes nomes que pregaram e pregam ainda, não tanto como antes, dentro desses lugares, para centenas de milhares de pessoas. Com palavras bonitas, eles pulam, eles gritam, eles falam línguas estranhas nos seus sermões, eles falam tudo aquilo que o povo gosta de ouvir. Quanto mais línguas eles falam, mais o povo se impressiona. Quanto mais eles gritam, mais o povo se impressiona. Quanto mais eles usam jargões, o povo se impressiona e os chamam de homem de Deus. E acredita piamente que eles estão sendo usados 100% por Deus. Então, muita coisa bonita. São sermões cheios de retóricas, cheios de filosofias. Bons discursos, boa oratória, mas que não pertencem ao Evangelho do Cristo ressuscitado. Não tem nada a ver com o Evangelho do Cristo ressuscitado. Isso que nós estamos vendo nesses lugares. Na verdade, não passa de outro evangelho. E Paulo diz isso, outro evangelho. E Paulo diz, não sigam outro evangelho. Paulo disse, não sigam outro evangelho. Essa autoridade veio sobre Paulo diretamente do Cristo ressuscitado. O evangelho pregado por ele fala sobre a graça de Cristo. Contudo, alguns perturbavam os Gálatas, pregando outro evangelho, como está escrito aqui no versículo de número 6. Perturbavam os Gálatas, pregando outro evangelho. Admiro-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E o que estamos vendo aí? Outro evangelho, com rudimentos, preceitos de homens, com liturgias, com rituais. E as pessoas se deixam serem dogmatizadas por esses líderes religiosos e vivem na prática desse outro evangelho, não do evangelho do Cristo ressuscitado. E eles nos chamam de herege, porque pregamos o Cristo ressuscitado, o Cristo que está vivo, o Cristo que vive para todo sempre. Somos chamados de herege porque damos e reconhecemos a primazia desse Cristo, porque reconhecemos Ele como o único pastor, o único Senhor, como cabeça do corpo. Somos chamados de herege por isso, porque porque nós não participamos daquilo que eles pregam e que chamam de evangelho dentro desses lugares. Então, é esse sistema doutrinal que nós combatemos. E por combater isso, nós somos chamados de hereges. Eles dizem, tem pregadores aí pregando heresia, porque todos os pregadores do evangelho da graça de Deus são hereges para eles. Estão pregando heresia. Eu mesmo já enfrentei isso com colegas que se diziam amigos meus, de falar para outro, o Levi está pregando heresia. O Levi mudou da água para o vinho, deu uma guinada de 360 graus. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Ele desfez tudo aquilo que antes ele ensinava, que antes ele pregava. Ele está numa outra visão. Vamos orar por ele, para que Deus tenha misericórdia dele. É isso que está acontecendo comigo. Mas eu não estou nem aí, não estou nem um pouco preocupado com isso, porque eu sei em quem eu tenho crido. Foi isso que o apóstolo Paulo disse naqueles dias em que ele vivia. Para essas pessoas, eu sei em quem eu tenho crido. Contudo, perturbavam os Gálatas pregando o outro evangelho. De fato, não existe outro.
Mas esses estavam pervertendo o evangelho de Cristo. Não que fossem dois. Um. Mas esse um, que era o evangelho do Cristo ressuscitado, estava sendo pervertido, dando a entender, dando parecer de um outro evangelho. Perverter, querido, quer dizer acrescentar ou diminuir, sem a autoridade de Cristo. É isso que acontecia. Olha o que Paulo diz nos versículos 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos, ainda que Paulo, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, ele é maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, é anátema, é maldito. É isso que Paulo está dizendo. Paulo afirmou enfaticamente que o evangelho que ele ensinava não veio do homem. Querido, abre os seus olhos, tira o véu. Olha o evangelho que eles estão ensinando a vocês. Aquilo que é histórico. Como Lucas, Marcos, João, Mateus, históricos, eles chamam de evangelho. Evangelho são boas novas. O evangelho do Cristo ressuscitado são boas novas. Ele só traz boas notícias. E esse evangelho que é pervertido, que não é o evangelho de fato que Paulo anunciou, ele não traz nada de novo, nada de boas notícias. Então Paulo estava sendo perseguido porque ele procurava agradar a Cristo. Nós não estamos querendo dizer que somos idênticos a Paulo, mas nós estamos também sendo perseguidos porque nós queremos agradar o Cristo ressuscitado. Sendo guiado por ele, sendo dirigido por ele, vivendo sob a autoridade dele, fazendo a vontade dele. Então somos perseguidos. Ao versículo 10 o que diz? Persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Por não agradá-los, a gente perde amigos. Pessoas que se diziam nosso amigo, hoje não são mais. Eles não são mais meus amigos. Não vêm mais na minha casa, nem eu na deles. Eles procuram me evitar nas redes sociais, nas ruas. Mas eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Eu os amo. Eu os amo. Sabe por quê? Porque o evangelho da graça de Deus nos ensina a amar. Nós não podemos ter ódio no coração. Nós não podemos ter mágoa. E eu não tenho mágoa no meu coração. Eu amo a eles mais do que eles possam imaginar. Talvez amo hoje mais do que quando eu amava quando estava lá no sistema. Porque o sistema nos ensina muitas das vezes, ou nos faz a gente ser hipócrita, demagogo. A graça de Deus não. Porque temos a mente de Cristo, o olhar de Cristo, a imagem de Cristo está em nós. E as pessoas veem Cristo em nós. Quando recebe o evangelho de Cristo, ele não foi para Jerusalém para ser instruído pelos outros apóstolos. Ele não foi procurar Pedro, Tiago,
Filipe, André, os 12, ele não foi procurar. Ele não foi lá dizer para eles, ó, recebi a revelação do Evangelho da graça de Deus, como vocês andaram com o Cristo Nazareno. Eu resolvi vir consultar. E aí, o que vocês acham desse Evangelho que eu recebi diretamente do Senhor? Paulo não fez isso, ele não foi consultar os 12 em Jerusalém. Ele foi para a Arábia e Damasco pregar o Evangelho que tinha recebido. Ele foi pregar o Evangelho do Cristo ressuscitado que ele tinha recebido, o Evangelho da graça de Deus. Então 3 anos passaram antes dele encontrar os apóstolos em Jerusalém. Os irmãos na Judéia não o conheciam, ouviram que ele estava pregando a mesma fé que anteriormente tentavam destruir, sem conhecer os outros, como ele poderia ter recebido o Evangelho deles. Paulo não os conhecia. Como Paulo poderia ter recebido o Evangelho deles? Eles reconheceram que sua glória era de Cristo. Eles viam Cristo em Paulo e eles não pediram para Paulo mudar algum ensinamento. Pediram apenas que lembrasse dos pobres. Foi isso que eles pediram a Paulo, como já faziam antes. Porque o Evangelho da graça de Deus, ele nos ensina a amar os pobres, os necessitados, amar o próximo como a nós mesmos, a praticar o amor, ajudar as pessoas nas suas necessidades, não tirar, não explorar, não extorquir, mas contribuir e dar. É se colocar no lugar do outro. Esse é o verdadeiro Evangelho do Cristo ressuscitado. Um Evangelho sem rudimentos, sem preceitos. Esse é o Evangelho do Cristo que vive, vive para sempre. Não outro. Não perverter o Evangelho do Cristo ressuscitado, como nós estamos vendo aí. Esse Evangelho sendo pervertido, como também era nos dias de Paulo o apóstolo. E Paulo, então, escreve essa epístola aos irmãos da Galácia, alertando eles a se despertarem, a voltar para o Cristo ressuscitado. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem o façam em espírito e em verdade. Adore a Ele em espírito. Faça isso. Ele te vê em espírito. Ele habita no seu espírito. Seu espírito é o templo dele, da habitação dele. Se submeta a ele. Deixe ele dirigir a sua vida sem reserva. Bata no peito e diga: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Tira o foco dos homens, se liberte disso. Volte-te para o Cristo ressuscitado, para o Cristo ressurreto. Não tente dividir a glória dele. Não tente dividir a honra dele. O que é dele. E faça tudo para o louvor da sua glória. Para que você possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Então, o tema é este: por que deixei o outro evangelho? Beijo no seu coração, um forte abraço. Amo vocês. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.